Boa tarde, boa noite, né? Então, na recepção, boa noite a todos e todas. Obrigado pela presença, a gente está muito feliz aqui na Hora da Terra de receber o lançamento da Pisagrama 10, é uma revista, desde a primeira vez que a gente conheceu, chamou a atenção pela grande qualidade, a qualidade ensaística, né? Uma revista de ensaios, a qualidade gráfica, a qualidade editorial, a qualidade das discussões, dos debates, né? Enfim, os temas bem construídos para a revista, uma revista maravilhosa. Então, uma honra, uma felicidade, assim, é sinal pra gente, eu comentei essa semana, é um sinal que a gente está indo bem, assim, pô, se a gente está recebendo pessoas e publicações, ideias, como as da Pisagrama, é sinal que a Tapera está na direção correta, né? Então, muito feliz em receber vocês, receber o Denis aqui, que a gente acompanha também o trabalho do Nexo, um trabalho excepcional, essencial, né, fundamental. O Gilson também, um grande intelectual aí, um ativismo, né? não só um debate de ideias mais convencionais, mas vai buscar coisa nova, está na fronteira do conhecimento, está na fronteira do debate, né? Enfim, e que se posiciona, é um ativista, assim, enfim, muito feliz. Eu vou passar a palavra aqui para a Fernanda, uma das editoras aqui da Pisagrama, e que vai compor a mesa aqui, vai conduzir aqui a abertura aqui da conversa. Aí eu, enfim. Na verdade, eu vou passar primeiro para a Renata, também do Instagram, chama e volto. Boa tarde, gente. Boa noite. Não, podemos vir todos, por favor. Eu sou Renata, Fernanda, nós todos podemos sentar. Queria agradecer a presença de vocês. Agradecer o carinho, né, a acolhida do Antônio aqui na Tapera, né, a gente está muito contente de estar aqui e agradecer muito os nossos dois convidados, né, para a interlocução, que é, por favor, o Gilson Schwartz e o Denis Burgerman, que está aqui do meu lado. E, enfim, a ideia da dinâmica aqui é uma conversa, né, aberta. Eu vou falar um pouquinho da revista, um pouco da história da revista, passo a palavra para a Fernanda, que vai falar mais especificamente do número 10 que está sendo lançado hoje, e depois a gente abre, né, para conversar com os nossos convidados e para expandir um pouco essas discussões que atravessaram esse último número da revista, tá? Combinado é isso, então. Bom, a revista Pisagrama, como vocês, não sei se vocês conhecem, enfim, até quando vocês conhecem, é uma revista sobre espaço público, né? A gente costuma dizer que é sobre espaços públicos existentes, urgentes e imaginários. É uma revista que existe desde 2010 e já teve, digamos, 2 temporadas, né? A primeira temporada ela começa no contexto do antigo edital Cultura e Pensamento, do MINC, né? Então ela foi uma das revistas contempladas, e os 6 primeiros números foram números que o Ministério produziu e distribuiu no Brasil, né? A revista era gratuita, tinha um outro formato, né? Uma outra... enfim, era bastante diferente. Eu acho que aqui tem, né, Antônio? Aqui você tem os outros números também, sim, né? Temos alguns. Estão esgotados. Mas, enfim, a revista surgiu desse desejo nosso de discutir o espaço público no Brasil, a noção de público, né, mais expandida para além do espaço físico das cidades, né, essa esfera pública, e em termos prospectivos, né, assim, como é que a gente pode trazer experiências de outros lugares e fazer essas experiências dialogarem com nossas problemáticas, né, que são específicas, e como é que a gente pode imaginar novas maneiras de ser público, né, de conviver, enfim, de aparecer em público hoje. E aí, é uma revista temática, né, ela escolhe sempre um tema para discutir essa noção de público, né, por edição. Então, a gente passou por acesso, progresso, vizinhança, recreio, descarte, cultivo, na primeira temporada, né, e as 4 últimas, passeio, extinção, autogestão e essa última que é sobre recursos. Então a gente pensa num tema, que é um tema
urgente, né, assim, relevante para as discussões atuais, e aí a gente tenta abordar esse tema a partir da maior gama de pontos de vista e lugares do conhecimento possíveis, né? Então, a proposta da revista é não aprofundar em cada tema no sentido da especialização, mas expandir o significado de cada tema no sentido dessa coexistência de saberes e discursos, né? Que inclusive reflete no que a gente tem por discurso, né? Que a gente, não sei se vocês notam, a revista ela trata os ensaios visuais, os ensaios escritos de uma maneira com peso igual, vamos dizer, né? Então, assim, tem uma autonomia das imagens, né? As imagens, elas conversam com os textos, elas não são ilustrações. Então, a gente tem toda uma investigação também sobre formas, né, de produção do conhecimento. E é uma revista que é difícil dizer sobre o que ela é, né, no sentido que não é uma revista sobre arquitetura, não é uma revista de arquitetura, não é uma revista de arte, né, não é uma revista de sociologia ou de antropologia, né, não é uma revista acadêmica, né, de cara vocês notam isso, apesar da maioria de nós sermos professores, né, universitários, mas a ideia é fazer uma revista que tratasse de temas densos, né, importantes, mas de maneira fluida e acessível, que qualquer um pudesse ler, né? Então esse é um pouco o desafio da revista. Então eu agradeço de novo, né, a presença de vocês nesse fim de dia chuvoso, e eu vou passar a palavra para a Fernanda para ela falar dos últimos números. Oi, gente, boa noite. Obrigada pela recepção aqui, pessoal da Cooperar. Eu decidi falar desse último número voltando atrás, lá no início da Pisagrama, voltando para o segundo número que a gente publicou, que é sobre progresso. A gente estava falando ontem na FAO, na USP, e a gente estava dizendo que os dois primeiros números da Pisagrama, que são sobre acesso e sobre progresso, na verdade eles trazem neles duas linhas que são muito centrais para todo o nosso processo de pensamento, de produção de conteúdo, que são, no caso do acesso, pensamento sobre a mobilidade e a humanidade. No caso do progresso, essa crítica ao ideário de progresso que é tão forte, né, para a gente no Brasil, e sobre os impactos disso na natureza, e não só na natureza, mas também na vida urbana, diretamente ligado ao acesso, né? E aí eu pensei em voltar esse número de progresso, em que a gente discute entre várias coisas. A gente tem um texto da Rosângela de Twin, que é uma etnomusicóloga, amiga nossa também, que publicou um texto que eu acho particularmente legal e interessante. Eu aconselho dar uma olhada no site. O nosso programa está todo disponível no site, online. Então, inclusive as revistas anteriores, que já estão esgotadas, quem quiser pode encontrar lá. A Rosângela, nesse texto que chama Trem do Progresso, ela fala dessa noção, esse termo, trem do progresso, né? Essa noção nossa do progresso enquanto movimento sem volta, sempre na mesma direção. E a Rosângela, como eu disse, ela é uma etnomusicóloga que trabalha com a tradução dos cantos Machacari. Os Machacari, não sei se todo mundo sabe, são um povo indígena que é do noroeste de Minas Gerais. Eles estão hoje confinados a aldeias muito pequenas e devastadas pelo progresso. E a Rosângela conta que a noção de progresso ela não existe entre os Machacari. De fato, ela não existe entre quase todas, imagino que todas as etnias indígenas. Mesmo assim, eles convivem com a palavra progresso o tempo todo, né? Nas narrativas, a palavra progresso ela aparece na narrativa, na nossa narrativa, constantemente, e ela aparece assim, tem o bar progresso, a aviação progresso, o condomínio progresso, é um bar que está sempre circundando eles de alguma forma. E eles vivem as consequências desse progresso, é isso que a experiência deles está muito, muito ligada a essas consequências. Não é à toa que os Machacari foram quase extintos. A gente tem, só passando um pouco pela história da Pisagrama, na nossa edição sobre extinção,
aqui, número 8, a gente discute um pouco isso também. A gente tem vários amigos que trabalham junto com os Machacaris, a gente tem outros textos que que discute essa quase extinção deles e o papel que os brancos têm dentro da cosmologia deles. Assim, os brancos são vistos, eles são quase os irmãos dos espíritos malignos, assim, os enfim. E tem uma ilustração, na verdade, são desenhos que ilustram 2 textos nessa revista de extinção, que é um bestiário. Os Machacaris desenham várias espécies animais com as quais eles não têm mais contato, justamente porque eles vivem em terras que foram completamente devastadas por esse progresso, que substituiu as florestas por pasto. Então, várias dessas espécies que estão desenhadas na revista, elas não existem mais para eles nunca viram, mas eles guardam na tradição oral e nos cantos esse conhecimento quase enciclopédico que está inclusive no livro e reúne todas essas imagens dos animais. E voltando para a Rosângela fala nesse texto sobre os naturalistas europeus que tiveram naquela região onde os Machacaris hoje estão, por onde eles circulavam muito mais livremente 400 anos atrás, que é uma região originalmente de Mata Atlântica. E os naturalistas alemães e franceses que passaram por ali, o que ela conta é que, mesmo reconhecendo a imensa riqueza da floresta, eles padeciam, nas palavras dela, de uma sensação de caos inexplicável, de esse caos ligado também a uma monotonia, um caos e uma monotonia ao mesmo tempo, e que se traduzia num desejo de substituição. Ela usa uma expressão muito legal, que é uma espécie de ontologia às avessas, ou seja, o ser floresta, ele reside no que ela possibilita à medida que ela se desfaz. Então, a floresta, na visão dessas pessoas, o potencial de fato dela, ele só está no que ela pode ser quando ela não existe mais. Né? Eu acho que isso diz muito sobre essa noção nossa de progresso, isso diz muito sobre esse número que a gente acabou de publicar, sobre recursos, que trata, além da questão do dinheiro mesmo, que Justo vai poder falar mais, da extração dos nossos recursos naturais. E entra aqui uma noção fundamental, né, no pensamento dos naturalistas, no nosso pensamento de progresso, que é a noção de tábula rasa, né? Essa ideia de começar do zero, que a gente tem isso tanto no campo quanto nas nossas cidades, né? Essa ideia de que a gente tem que construir de novo, começar do zero, fazer, de certa forma, o que justifica, a gente não fala, a invasão das terras americanas, não justifica que a invasão não fosse percebida como invasão, né? A gente não tem nada ali. A gente só enxerga o vazio, né? A gente enxerga como que aquilo pode se esvaziar para virar outra coisa. Nesse sentido, só para começar agora a falar desse número, a gente publica um ensaio, é um pouco difícil, mas tem um ensaio Cássio Vasconcelos, que é um ensaio fotográfico, que trata diretamente desse assunto. Quer dizer, o Cássio, nesse ensaio chama Viagem Pitoresca pelo Brasil, ele tenta retomar um pouco esse imaginário dos naturalistas e essa forma, essa percepção de um paraíso eldorado, ao mesmo tempo de uma necessidade de codificação disso que nunca foi visto, que tinha ser visto pela primeira vez, entendido enquanto possibilidade de criação de uma civilização, de criação de um projeto, né? Que é um projeto bem claro, um projeto unidirecional, para indo em progresso, enfim. E essas fotos, elas ilustram, depois também se quiserem, todo mundo vai poder ver depois, né? Elas ilustram um texto do Eric Macedo, que é um antropólogo que acabou de defender o doutorado no Museu Nacional, que passou muito tempo fazendo pesquisas de campo em Altamira. A tese de doutorado dele é sobre Altamira, que é um município, não sei se todo mundo deve saber, um município que abriga Belo Monte, abrigou as obras de Belo Monte,
foi devastado pelas obras de Belo Monte, mas não só por isso. A tese do Eric é muito legal porque ela traça um pouco a história de Altamira e de vários processos de devastação ao longo dessa história. Quer dizer, Altamira já passou pelo garimpo de ouro, a fase do garimpo de ouro, a fase do extrativismo da borracha, depois teve a Transamazônica. Altamira era conhecida como a capital da Transamazônica, e durante todas essas fases, o que a gente vê são processos de devastação em escalas mais ou menos maiores, mas uma história que, de certa forma, ela se repete. E o Eric, nesse sentido, fala da maldição dos recursos. Para além das lendas, que estão muito presentes na região de Altamira, existe uma lenda de uma cobra gigante que estaria enterrada debaixo da cidade, que traz uma maldição, que está no texto, que é bem legal. São várias lendas que o Eric traz. Ele tenta conceitualizar um pouco o capitalismo enquanto sistema feiticeiro, que é um conceito da Isabel Stanguets e do Felipe Pinhar, que eles tentam pensar como que a gente pode se desenfeitiçar dentro do sistema capitalista. Em particular, o Eric retoma um conceito que já existe na economia, que é a maldição dos recursos naturais, ou seja, o fato de que os países periféricos, as periferias do capitalismo, são geralmente os países que têm uma abundância de recursos naturais. Geralmente essa abundância de recursos naturais está diretamente ligada à pobreza. Essa distinção entre centro e periferia do capitalismo, ela obviamente não é absoluta, né? A gente tem periferia no centro e centro na periferia, mas de forma geral o centro seria onde o capital se acumula e a periferia onde se dá a exploração principalmente do trabalho não pago, que é o trabalho, por exemplo, das mulheres e o trabalho da natureza, a própria produção da natureza enquanto trabalho. E a periferia, onde esse trabalho não pago se dá, ela tende a ficar com os resíduos do que é produzido. Daí o sentimento de maldição. O Eric conta uma história bem legal que os garimpeiros da região, eles têm um termo que é a bamburra. Não sei se alguém já ouviu falar. A bamburra é quando o garimpeiro consegue achar o ouro, ele fica em um período de abundância material, assim. Ele conta de um cara, por exemplo, que ele entrevistou, que tinha achado muito ouro, aí ele fretou um avião para ir para Santarém, comprar um sapato para a mulher não gostou do sapato, ele fretou de novo para trocar o sapato, e as pessoas elas contam esses casos, e eles são muito emblemáticos desse sentimento assim, de picos de abundância, que também se esvai muito rápido, justamente por ser uma abundância muito residual. E esse sentimento de maldição, de uma forma ou de outra, ele parece muito recorrente nessas regiões que, por exemplo, as florestas na floresta amazônica, por exemplo, de onde saíram toneladas de pele de animais. São lugares onde esse extrativismo trouxe esses picos enormes e essa fuga também de recursos. A gente trata num artigo que na época da fantasia, da exportação de pele de animais, que é um artigo bem legal também, que a gente conseguiu achar. Esses lugares onde o governo federal segue um plano bem implacável de construção de hidrelétricas, que aparece também no artigo que a gente publicou nesse número, o Ferro e as Flautas, que trata das negociações entre o governo federal e os Inanauê, o impacto que a construção e a tentativa de construção de hidrelétricas traz para a comunidade Inanauê. Isso aparece de forma muito forte na mineração. A gente tem um texto também da Simone Montezão que trata da mineração e de como a terra, a paisagem vai sendo transportada daqui para a China de forma quase imperceptível, mas implacável e ininterrupta. Aliás, a Simone Cortesão, nesse texto dela, ela fala não lembro o nome do cara, de um cara que teoricamente descobriu a mina de Carajás. E um processo um pouco parecido, assim, a questão do olhar, esse olhar naturalista. O cara que estava sobrevoando de helicóptero na região, ele vê de repente uma clareira
E ele fala, aqui, ele manda o piloto descer, ele parece, ela fica contando isso no texto, né? Ele conta com muito orgulho, ele pede para o piloto descer e ele fala, ali eu descobri o progresso chegou a Carajás, eu transformei completamente aquela região. Então é isso, é o olhar de que aquilo não era nada, de que ali tinha alguma coisa por trás, um potencial de progresso, de civilização, e a partir daquele momento eu acho que, de fato, uma ontologia, né, passa a ser alguma coisa, a partir da perda, né, da montanha, da perda da terra, do mineral. E eu queria contar, só para finalizar, porque chegamos no meu texto, mas tem uma amiga que é de Conceição do Mato Dentro, a Josi, não sei se vocês conhecem, é uma terra, é uma cidade que está sendo, onde recentemente a Anglo Gold se instalou para a extração de minério. E é uma amiga muito próxima que me conta com muito detalhe o que está sendo para a família dela essa chegada da Anglo Gold. Então, assim, a família dela que vive na zona rural, ela é afetada de uma forma muito forte, infelizmente é o padrão, eu acho, para quem vive nessas áreas. Eles sofrem ameaças, o tempo todo tem gente querendo comprar o terreno, se você não vende, você é ameaçado, muito dinheiro rolando na cidade, muitos trabalhadores, né, mão de obra masculina, estrangeira de fora, estrangeira no sentido de fora, então se instala na cidade uma dinâmica que antes não havia, né, de criminalidade, de adolescente ficando grávida, enfim, estupro. Tem uma série de questões que são muito parecidas com Altamira e que são muito parecidas com todas as outras cidades em que, enfim, mineração, hidrelétrica e esses outros projetos do trem do progresso vêm chegando, tratorando. Tudo isso empacotado pela mais absoluta falta de transparência que a gente conhece bem, tanto das mineradoras quanto do poder público. E essa minha amiga um dia me mostrou uma foto de uma agência pública, estava mostrando fotos de uma agência pública da qual ela tinha participado, sobre a mineração. Uma dessas fotos, um cartaz que me chamou a atenção, que está no texto que eu publiquei nesse número, é um cartaz que dizia: o povo não bebe minério. Eu já estava fazendo um pouco de pesquisa sobre um conceito que a gente começou a conversar, né, que a gente estava produzindo esse número, que é o conceito de água virtual. Não sei se vocês conhecem esse conceito. O conceito de água virtual, ele basicamente é a medição de toda a água embutida no produto durante todo o processo de produção dele. Tem outro conceito que eu estou ligado aí, que é um pouco mais complexo, enfim, mas que é mais ou menos a mesma coisa. Qual é que é a água que esse produto carrega para além da água que está fisicamente nele? Qual a quantidade de água que foi empregada na produção? Nesse sentido, é bem emblemático que um boi, hoje uma das maiores glórias do país, né, e também centro dos grandes escândalos políticos, um boi, por exemplo, ele consome não só a água que ele bebe, mas a água da chuva que cai no pasto, a água que é usada para irrigação da soja, do milho, da ração que ele consome, tem água para limpeza da fazenda, do matador, enfim. Por cada cabeça de gado, os pesquisadores que trabalham aqui, eles calculam que a gente está falando de mais ou menos 7,75 milhões de litros de água. Ou seja, o bife que a gente come tem 2.325 litros de água embutidos. Claro que boa parte dessa água volta para o solo, para a atmosfera, mas o mais relevante aqui é pensar na quantidade de água mobilizada, de recurso mobilizado, sem que a gente se dê conta de como que isso acontece e de como isso é importante para os nossos modelos produtivos. Então, a água virtual fala muito sobre esse fluxo que existe entre as nações, que a gente não contabiliza geralmente quando a gente fala das exportações de commodities, por exemplo. No caso da mineração, é muito evidente quanta terra está indo embora do país, mas é bem difícil calcular quanta água está indo embora do país. Tem cartaz que falaram que o povo não bebe minério. O impacto da mineração sobre os lençóis freáticos, eles são muito difíceis de medir. Então, os números oficiais das mineradoras
eles são completamente questionáveis. Basta a gente pensar, por exemplo, no desastre de Mariana para ver como que transparência não é exatamente o forte, né, dessas instituições. Tem um estudo de uns pesquisadores argentinos que calculam que a mineração na Argentina gasta 25 vezes mais água que a produção da soja, por exemplo. Isso calculando também a contaminação de lençóis freáticos, que é uma coisa que não é discutida abertamente, e o impacto que a mineração pode ter, porque quando eles fazem as cavas, eles têm que bombear a água para poder cavar mais fundo, enfim, tem uns impactos sobre os lençóis freáticos, são impactos muito técnicos, mas que são medidas muito técnicas, mas têm impactos muito profundos sobre as populações locais e sobre todos nós. E, bom, como eu dizia, essa água que é comercializada e que vai embora do país, e que deixa o país, de forma simbólica ou não, fala muito desse nosso velho esquema de extração, mão de obra barata, os impactos sobre a natureza, modos de vida das pessoas, dos privilégios, dos esquemas de privilégios que a gente vê se repetindo o tempo todo, que fazem com que o Brasil, hoje, estava falando do meu texto, meu texto é ilustrado por um ensaio fotográfico do Jonatas de Andrade, que é o ABC da cana. Cana é um ensaio do Jonas, que é um fotógrafo que recupera uma revista dos anos 50, que é o Brasil Açucareiro, em que o designer elaborou uma tipografia específica que é toda em formato de canas. E ele se propõe a reproduzir essa tipografia com os trabalhadores de uma usina, lá em Pernambuco, que é a usina da refinaria Tabu. E, enfim, para retomar um pouco a questão da maldição dos recursos, né? É bem forte no Brasil, eu acho bem chocante que o Brasil continue sendo, depois de 400 anos, o maior exportador de cana do mundo. A história do Brasil, ela começou com a exportação de cana, que o César Benjamin, que é o secretário de Educação do Rio de Janeiro, chama da primeira holding multinacional, que é a produção da cana, né, que é produzida com administração portuguesa, capital holandês e veneziano, mão de obra indígena e africana, matéria-prima dos Açores, e o Brasil, nisso tudo, como retaguarda territorial. E hoje a gente continua sendo o principal exportador de cana do mundo. Que maldição terrível é essa, né? A gente está exatamente onde a gente estava 400 anos atrás. Diga-se de passagem, no nosso ranking das 10 maiores exportações de 2016, o café também está, e o minério também está, ou seja, café e ouro também fizeram parte desse processo histórico de constituição de nação e retaguarda territorial. Só para voltar, só para finalizar, a Rosângela diz que no final, ela diz no final do artigo dela que se houvesse um trem do progresso para os Machacali, para os indígenas em geral, ele não seguiria em frente. Ele iria em várias direções, ou ele andaria em círculos. Tem uma antropóloga, Ana Singh, não sei se vocês conhecem, ela fala muito da noção de progresso também, e ela fala sobre a possibilidade de escapar do progresso olhando não para frente, mas para os lados. O trem do Brasil, infelizmente, ele segue a toda velocidade para frente e ele segue carregando literalmente commodities, né? E vai bem longe, por isso. E é isso. Vou passar agora para o... Tudo bom, gente? Boa tarde. Eu sou Denis, sou jornalista. Prazer estar aqui no lançamento da Bisagrama, uma revista que eu estou acompanhando à distância desde o começo. Feliz de ver o 10º número, ver os caminhos que a publicação fez. Uma publicação que nasceu
uma reflexão mais do que tudo de arquitetos e urbanistas pensando na cidade, e olhar como essa edição, por exemplo, parte do mesmo ponto de partida, né? A ideia de discutir o que é público, o que não é público, de um jeito tão mais abrangente, né? Olhando para todas as dinâmicas do mundo, e não só o espaço urbano, né? Mas discutir o que é público, o que pode ser privatizado, entre os recursos mais fundamentais para a gente viver, né? A edição está linda e está super instigante, recomendo a todos vocês. Enquanto eu lia, né, eu fiquei imaginando um mapa mundi, né, um globo terrestre, e tentando enxergar esses deslocamentos de recursos, né? A gente, talvez na antiguidade seria um grande templo de pedra, não muito longe lá tinha uma montanha escavada. Hoje em dia está muito mais difícil de encontrar, né, esses recursos, né? Onde foi parar a água do Brasil? Está escoando, está escorrendo para o mundo todo de mil jeitos diferentes, alguns impossíveis de traçar, né? Alguns desses recursos, aliás, uma quantidade imensa desses recursos que foram extraídos do Brasil estão provavelmente em lixões pelo mundo todo, né? A gente está tirando da terra muito mais recurso do que a gente precisa efetivamente, porque tirar recurso é fundamental para o sistema que a gente vive hoje, né? Hoje você precisa continuamente tirar coisas, independente de você precisar delas ou não. Né? E a edição está cheia de exemplos interessantes disso, né? Os animais esfolados que ficam espalhados pelo território da Amazônia, enquanto 20 milhões de peles de animais foram abastecer um mercado internacional ao longo do século XX, mercado internacional de peles de bichos. Quanto nos países ricos, né, madeiras de lei, como o mogno, por exemplo, né, madeiras brasileiras viraram símbolos de tantas coisas que não tem nada a ver com a Amazônia, né? As pessoas olham essa madeira e veem elegância, né, e não tem nenhuma conexão com de onde veio essa madeira. A gente, teoricamente, a gente está num país. Se recurso fosse sinônimo de riqueza, a gente estaria no melhor lugar que existe para citar, né? Não é nem discutível que o Brasil é uma potência de recursos, né? Você não precisa ir muito longe dessa reflexão, né? Nenhum lugar do mundo. O Brasil tem mais de 10% da água potável do mundo. O Brasil tem mais de 20% da biodiversidade do mundo, que é uma coisa chocante. 20% é um país entre 200. A gente tem um quinto da biodiversidade do mundo, né? E se você acredita na narrativa vigente, né? A gente vive numa era, na era do conhecimento, e conhecimento sobre a biologia hoje é central para a era de conhecimento. Cara, a gente vai estar no lugar mais rico do mundo, né? A gente vai estar no lugar, porque aqui tem mais recursos do que qualquer outro lugar. Tem uma discussão, o Fernando já falou bastante disso, a discussão da maldição dos recursos, né? Uma discussão importante, tem um monte de pensadores das ciências políticas, da economia, discutindo isso, né? Geralmente, quando se fala da maldição de recursos, fala-se bastante de duas classes de país. Os países latino-americanos, que são exemplos muito claros de maldição de recursos, em que tem uma correlação muito clara entre ter mais recursos e ser mais pobre, ter uma democracia mais frágil, e os países que têm petróleo. O Brasil é totalmente amaldiçoado nesse ponto, né? Quando 10 anos atrás anunciaram a descoberta do pré-sal, a primeira reação que eu tive foi assim, Luiz Fernando, mas estava todo mundo celebrando, né? Ninguém nem parou para pensar o problema que podia significar. Eu acho que seja coincidência que o posto do qual a gente caiu de lá para cá tenha começado pela Petrobras. Eu acho que não é coincidência isso. E é muito clara essa correlação, né? No caso do petróleo é mais claro ainda do que no caso da América Latina. Países semelhantes, com culturas semelhantes, com todos os outros aspectos da vida semelhantes, países vizinhos, um tem petróleo e o outro não tem. Quase que invariavelmente o que não tem petróleo é um país mais rico, é um país mais justo, é um país que tem uma democracia mais representativa, tem instituições mais fortes. O petróleo gera uma desconexão entre Estado e população. Tanto dinheiro de royalties de petróleo que o governo acha que precisa
difícil cuidar do povo, não. Esse dinheiro me garante. A gente viu isso acontecer muito claramente na última década em pouco no Brasil, né? Eu acho que tem uma ousadia nessa publicação. É uma revista que se nega um pouco a partir daquilo que é dado como ponto de partida para todas as discussões. Eu acho que boa parte dos textos da Pisagrama se aliam mais à esquerda do que à direita, mas eles são provocadores, inclusive, com as ideias clássicas de esquerda, né? Por exemplo, quando eles tratam um pouco o sistema econômico como uma grande ficção. Tem uma matéria sobre juros, o quanto os juros uma invenção, são uma invenção que não tem nada de natural, que não tem nada de eterno, mas que é fundamental para o nosso sistema econômico. Os juros é um jeito de criar escassez da moeda, está sempre faltando dinheiro. A gente tem que estar sempre correndo atrás de dinheiro, porque o dinheiro vai lentamente perdendo valor, a não ser que você seja dono do banco. Se você não está tranquilo em relação a isso, né? Então é uma máquina artificial de gerar escassez. Mas acho que tem também uma provocação com o outro lado também, uma negação, por exemplo, de acreditar que direitos estão vinculados à sua carteira de trabalho, que é uma ideia clássica da esquerda, que tem origens trabalhistas, sindicais, né? Então a esquerda tem um pouco uma resistência de olhar para direitos para além do mundo do trabalho, né? Tem uma matéria que fala dos direitos da natureza, né? Dos direitos das montanhas, dos lagos, dos rios, sem falar dos direitos das gerações futuras, todas essas causas pelas quais a esquerda clássica passa um pouco ao lado, porque ela está... Porque são assim que os sistemas funcionam, né? A gente vive um sistema muito complexo de interesses misturados, e eu acho que tem uma rebeldia aí nessa publicação, tem uma coisa utópica quase, né? De imaginar novos jeitos de olhar as coisas para além daquilo que está dado, para além daquilo que dizem para você que é a única opção. Mas eu acho que também uma utopia muito bem calcada na realidade, né? Quase todas as ideias que estão expressas lá são ideias são muito mais concretas do que as ficções que a gente acredita, né? Então, realmente recomendo a vocês. Passei o dia ontem lendo a revista, deixei para o último dia, esqueci o convite do Roberto, mas obrigado, me deram um monte de material depois dos meus próximos artigos lá no Metros. Pensar para as próximas pautas no Greg News, que é um programa que eu ajudo a escrever no roteiro, né? É interessante porque essa edição toca num assunto muito próximo, um assunto que eu andei pesquisando nas últimas semanas. Eu tenho trabalhado bastante nos meus projetos, né? Tanto na coluna que eu mantenho no Nexo, quanto nesse programa de TV, do qual eu ajudo a escrever o roteiro, que é o Gag News, que é um comedy news, né? Que é um programa de humor construído, é um texto de humor construído a partir de fatos bem checados. Eu estou no time que checa os fatos. Entendo, não é graça. E um assunto que eu me propus a tentar entender nas últimas semanas é esse poder aparentemente desproporcional, aparentemente não, claramente desproporcional, que, em especial, os exportadores de commodities têm no Brasil, né? Então, ontem eu escrevi um pouco sobre aquilo que eu chamei de bancada agrotóxica, porque é muito mentira eles se chamarem de bancada ruralista, né? Eles passam a sensação que eles estão defendendo os interesses da zona rural brasileira, e eles não estão, né? Pelo contrário, eles estão causando câncer na zona rural brasileira. Eles defendem um interesse muito específico lá dentro, mas eles têm a democracia completamente sequestrada, né? As instituições da República meio que não funcionam para eles. A gente tem aqui do centro de São Paulo, esse lugar hipster, a gente tem a sensação de que a gente vive numa democracia moderna, mas quando você vai para o Brasil real, tem um pedaço muito grande do Brasil que funciona de um jeito que não tem nada de democrático, né? Tem muitas coisas que estão dadas.
e que não admitem discussão, né? Quando você fala, por exemplo, de uma região dominada pela mineração, dominada pelos agroexportadores, o sistema de saúde público não funciona, se você se opõe a isso, né? Algumas das histórias que eu andei acompanhando, porque eu tinha que escrever esses textos, né? Quando você vê, por exemplo, acidentes envolvendo um uso descontrolado de agrotóxico. Se você vai no posto de saúde, vão dizer para ele, isso deve ser psicológico, o cara está indo para casa, ele vai ter problemas na comunidade, ele vai passar a sensação que ele está se opondo àquilo que mantém a sociedade viva. A gente viu isso muito claramente acontecer em Mariana, né? Quando se fala de mineração. O sujeito que se levanta para dizer, pô, caramba, esse trato não está justo, ele cai no ostracismo até pela própria comunidade, que sente essa dependência tremenda. Tem um conceito que eu acho bem interessante, que é o conceito de complexidade econômica, né? O Brasil, no ranking de complexidade econômica, o Brasil está muito baixo. O Brasil tem, sei lá, a 11ª maior economia do mundo. Mas a nossa complexidade econômica é muito mais baixa que isso, não está entre as 40 maiores do mundo. Complexidade econômica você mede assim, quando você olha, por exemplo, o que o Brasil exporta para o mundo, é muito claro o que a gente exporta para o mundo. Basicamente o mesmo tipo de coisa que a gente exporta desde que os portugueses chegaram aqui, 500 e tantos anos atrás. A gente exporta recurso que a gente tira da natureza in natura, ou coisas muito próximas disso, né? Tipo, a gente vai lá, derruba a floresta amazônica, planta uma monocultura de soja e a gente exporta essa soja. O Brasil exporta soja, milho, carne, muita carne, muito minério, algum petróleo, menos do que o governo gostaria, mas algum petróleo. Você vai ver que tem algumas indústrias de alta complexidade no Brasil, mais do que tudo a de aviões. A Embratel é uma empresa no Brasil que produz algo de alta complexidade. Mas quase toda a balança comercial brasileira é garantida de recursos que a gente está arrancando da terra, ou de coisas que a gente produz ao custo de perder futuro, ao custo de desromper o nosso sistema climático, de desromper o nosso sistema hídrico, desromper os nossos ecossistemas, e mandando para fora sem nenhum valor agregado, né? É o pior tipo de produto, é o pior jeito de você existir no mundo para um país, porque você está mandando para fora aquilo que menos tem valor. E daí você precisa importar tudo que tem valor, porque você está dedicado a isso. Quando você vai vendo o sistema de incentivos da democracia brasileira, você vê que o Brasil foi feito para funcionar desse jeito. Você compara, por exemplo, o que se paga de imposto no setor agroexportador com o que nós pagamos de imposto. Uma das contas que me ajudaram a fazer esse texto que eu escrevi ontem, se você somar todo o imposto territorial rural que todos os grandes produtores pagam no Brasil inteiro, você pega o imposto pelo uso da terra, né? É o equivalente ao imposto territorial urbano. Se você somar tudo que os grandes produtores pagam no Brasil inteiro, não dá o imposto territorial urbano de São Caetano do Sul. A terra é subsidiada, a exportação é subsidiada, o agroexportador não contribui para a previdência. Enquanto a gente está ali ouvindo o governo da boca da gente, que a gente não ajuda, a previdência vai quebrar por causa de vocês, o setor agroexportador não contribui, né? A gente tem um país montado e basicamente a gente é uma grande operação exportadora de commodities. E é claro, mas isso é que mantém o Brasil em pé, isso que sustenta a economia brasileira. E é verdade, para a balança comercial brasileira é fundamental, mas a gente está falando de sistemas de produção que envolvem muito pouca gente, empregam muito pouca gente, tem números impressionantes nessa edição, eu não lembro eles de cabeça, mas uma coisa, você precisa de quantos hectares de soja para gerar 400 hectares para um. Acho que a soja são 200 hectares, pastos são 400 hectares para um emprego. Para você gerar um emprego, você precisa ter 400 hectares de criação de gado, né? Você vai vendo como é que essas dinâmicas funcionam, né? O Brasil tem muita terra pública, boa parte da Amazônia é terra pública.
não é necessariamente estruturada para receber o público, mas a terra pública que pertence ao Estado. A gente tem ainda de pé um monte de incentivo para que qualquer um que chegue lá e desmate se aproprie daquela terra. Funciona assim ainda hoje. Ainda hoje a gente sabe que continuar desmatando a Amazônia basicamente significa um risco tremendamente concreto para a possibilidade de existir nesse país. Ainda assim tem incentivos muito claros para o cara chegar e desmatar. Ele chega, desmata, planta capim e solta um boi lá. O boi tem um papel importante porque o boi é que legaliza a terra para ele. A partir do momento que ele tem um boi lá, que ele pode chegar no sistema financeiro, pode chegar lá na caixa e dizer, ó, estou produzindo, então eu quero regularizar a situação da minha terra, eu quero financiamento a juros baixos, os juros mais baixos do país. Então o boi tem esse papel muito, por isso que o boi expande tanto também, tem esse papel muito fundamental. O boi permite essa grilagem, né, essa continuidade desse avanço pela fronteira, né, pela fronteira da floresta. O que a gente vê, e assim, quando a gente fala de clima, algo que certamente não está no radar de nenhuma política pública, a possibilidade de disrupção completa, não só da Amazônia, mas dos mecanismos que regulam todo o clima no continente inteiro. Tem uma suspeita que vai ficando cada vez mais clara, cada vez mais concreta, de que a Amazônia tem um papel fundamental como regulador do clima do continente. A Amazônia ela funcionaria um pouco como uma bomba biótica, é o termo que alguns pesquisadores usam. É uma floresta monumental, gigantesca, impressionante. Quem já foi para lá é a sensação de estar numa grande catedral, né? Talvez seja maior do que isso, até você está lá envolvido por uma biodiversidade. A sensação de caos é bem clara também, a sensação de pôr no controle isso. Está muito além da minha compreensão, mas é uma floresta tremendamente densa, com seres gigantescos, né? Com árvores gigantescas que transpiram, né? Tem um clima tremendamente potente, né? Muito vento, muita umidade, muito calor, muito tudo, e essas árvores transpirando muito, e correntes úmidas entrando pelo oceano, pela boca do rio Amazonas, lá no estado do Pará. E o que essa transpiração das árvores faz é que ela puxa essa umidade do oceano, ela bombeia a umidade, ele vai soltando umidade no ar, e essa umidade vai puxando o ar úmido do oceano. A suspeita é que esse ar úmido é o que mantém a América do Sul inteira produtiva. Essa latitude que a gente está hoje, aqui nesse dia úmido aqui em São Paulo, em qualquer outro continente do mundo, se a gente tivesse dessa latitude, a gente estaria num deserto, ou num semi-deserto. A gente estaria num lugar tipo a Califórnia, ou o Saara, ou a Austrália. No mundo inteiro, nessa latitude que a gente estaria num lugar seco. E na América do Sul não é seco. A suspeita é que só não é seco porque tem uma floresta gigantesca bombeando, puxando a umidade do oceano. A gente está correndo um risco muito concreto. Então, assim, um dos efeitos possíveis desse avanço descontrolado dos ruralistas sobre a floresta é a inviabilização do trabalho dos ruralistas. Pode ficar impossível plantar o que quer que seja no Cerrado, no Centro-Oeste, no Rio Grande do Sul, no Paraguai. A gente pode perder um mecanismo que está tornando úmido e fértil esse continente inteiro. E eu acho que essa ideia do que a gente pode perder, né, do momento que a gente escolhe viver, de simplesmente transformar a natureza em recurso para ganhar dinheiro rápido, é uma ideia que perpassa a edição toda e que perpassa essa discussão toda. Eu queria fechar, já falei mais do que eu devia, mas só falando de dois conceitos que eu acho que são dois conceitos que a edição escolheu não abordar diretamente, mas que aparecem indiretamente em quase todos os textos, que são os conceitos de escassez e abundância. Quando a gente fala de recursos, são dois conceitos chaves, né? Por exemplo, quando se fala do sistema financeiro, tem um texto lá mostrando quando o sistema financeiro artificialmente cria escassez.
E escassez, é importante criar escassez se você quer um mercado, né? Se você quer ganhar dinheiro. Então, criar escassez é uma estratégia do capitalismo, é uma estratégia do sistema, né? E tem também alguns textos que discutem a abundância, por exemplo, o texto sobre Las Gaviotas, esse lugar pobre e aparentemente quase sem recurso nenhum, na beira da floresta colombiana, até que chegou lá um cara um dia e falou assim: vamos usar os recursos que tem aqui, vamos usar só o que tem aqui para gerar abundância. Ele foi entender como equilibrar o pH do solo, como transformar um lugar que não gerava riqueza nenhuma num lugar que ia atrair gente, que ia e construiu-se um hospital rural, e construiu-se um sistema diferente de educação. A partir dos recursos que estavam lá, criou-se abundância. A gente, geralmente nesse mundo que a gente vive, a gente tem muito pouca oportunidade de viver fora de uma lógica de escassez. A gente é jogado nessa lógica, porque se a gente precisa de dinheiro para viver, e quase nenhum de nós sobrevive sem dinheiro, você tem necessariamente uma escassez. Tem algumas pesquisas novas sobre comportamento humano que contam um pouco sobre como, num regime de escassez, a gente funciona diferente, a nossa mente funciona diferente. Todo mundo aqui provavelmente sabe disso, porque todo mundo vive com algum tipo de escassez. Nem todo mundo, mas é raro alguém não viver com escassez nesses dias de hoje. Para mim, a escassez que mais faz sofrer é a escassez de tempo. A sensação de que eu estou sempre atrasado com alguma coisa. Mas tem muita gente que vive com uma escassez tremenda de dinheiro, e assim, a mesma lógica se aplica. Quando você vive sob escassez, você tem uma dificuldade muito grande de pensar no longo prazo. Você não consegue. Você tem um efeito que os cientistas de comportamento humano chamam de atunilamento. Você tem uma dificuldade de olhar em volta. Você está sem dinheiro. O efeito mais claro de escassez é quando você tem fome. Esse é o jeito mais radical de pensar em escassez. Quando você está com fome, nenhum outro assunto vai te interessar. Qualquer coisa que vier te falar, você está legal, tá, mas como é que isso deixa mais perto de achar um prato de comida? Algo muito semelhante acontece quando você está numa constante escassez de recursos, de dinheiro ou de tempo. Você fica menos racional. Eu acho que a gente fez uma escolha nesse país. A gente escolheu viver em escassez. A gente vive num país tremendamente irracional, um país que não pensa no longo prazo. A gente fala, o futuro dos meus filhos, parece uma bobeira isso, né? Parece uma ingenuidade falar disso. É importante cuidar da cidade, do espaço público, por causa das futuras gerações. É como se fosse um lugar comum, ou como se fosse como se tivesse uma falsidade, uma demagogia em falar isso. Mas assim, não é um jeito de falar isso. É muito concreto o que está sendo dito aí. A partir do momento que a gente escolhe desromper o clima, ou que a gente escolhe exportar minério e desfazer os ecossistemas, e desromper todo o sistema hídrico desse país, assim, não tem uma cidade do Rio Grande do Sul ao Amapá que ocupe de um jeito saudável as margens dos seus rios. Tem alguma? Acho que assim, você não encontra um exemplo disso. A gente está muito objetivamente destruindo as condições para a vida no futuro. Então, quando eu falo, você tem que pensar nas próximas gerações, não é um modo de falar, é uma coisa muito concreta. Vai ficar mais difícil viver aqui na geração dos meus filhos, que hoje estão com 4 e 1 ano de idade. E assim, tem uma irracionalidade no nosso jeito de viver. Eu acho que o grande desafio é como é que a gente muda essa lógica para viver na abundância. E é louco você achar que é só uma questão de mudança de lógica, mas meio que é. E daí tem um monte de exemplos interessantes também de projetos, gente que se propôs a isso. Em vez de tomar como ponto de partida os problemas que eu tenho, a gente precisa ter uma balança comercial positiva, então a gente tem que exportar minério. Em vez de tomar esse ponto de partida, é a gente olhar para o recurso que tem. O que a gente pode fazer com isso? De um jeito sustentável, pensando no futuro mais distante.
É uma metodologia de transformação também, né? Alguns anos atrás eu participei da organização do TEDx Amazônia, e isso foi um tema muito central, isso foi em 2010, do TEDx. A gente trouxe, por exemplo, o pessoal do Oasis, que tem uma metodologia de transformação de comunidades, e esse é o ponto de partida deles, né? Eles não partem dos problemas, eles partem dos recursos. Eles dizem que eles são em busca dos pontos de luz e tem que expandir esses pontos de luz. Quem é que é liderança? E assim, que recursos você tem? O que você tem para ajudar? E é meio impressionante quando você muda essa nota, né? Quando você passa a pensar desse jeito. Né? Como é que a gente constrói as coisas a partir daquilo que a gente tem? E daí eu estou falando de recursos, não estou falando só de água, ou de pele, ou de minério. Mas talvez o recurso mais valioso de todos que é gente, né? E quando eu falo que é o mais valioso de todos, eu não estou exagerando. Eu acho que é muito claro isso, assim, o quanto gente é valiosa, inclusive para o capitalismo, né? O que faz a Finlândia rica? A Noruega eu sei que o petróleo ajuda bastante, mas no caso da Finlândia não tem isso. Gente, né? Investimento em gente, investimento em criar uma economia baseada em conhecimento. Para nós isso tudo parece ingenuidade assim, no Brasil, como se não tem como, né? Não vamos chegar lá. A gente vive hoje um momento em que é mais ainda assim, né? A gente vive hoje um momento em que os exportadores de produtos primários que fazem com que a nossa realidade seja assim, e assim tem sido assim há 500 anos, acho que não cabe ilusão quanto a isso, mas está meio que dado que essa resposta que eles têm é a única que vale a pena levar em conta, e eu acho que a República toda está funcionando em função desses interesses, são interesses desse tamanho no meio de uma nação imensa, né? Como é que a gente muda essa lógica? Como é que muda esse jeito de olhar? Deixa eu parar de falar e dar um pouco vocês têm. Boa tarde, quase praticamente boa noite. Né? Eu queria só fazer um break do nosso ritmo, da nossa dinâmica, e ver se a gente passa assim, rapidamente o microfone, só para cada um poder se identificar e falar com a sua formação. Eu, como vou falar de dinheiro, eu sou um chato, né? Economia, eu queria calibrar um pouco o que eu vou falar a partir de entender. Vocês são economistas, são de onde vem, para a gente poder sintonizar e não ficar numa conversa de economista que, em geral, é muito cifrada. Né? Vamos lá, rapidinho, Antônio, Nogueira Capela, administrador, livreiro. Sou Roberto, eu quiser ganhar também, sou urbanista. Sou Gabriela, sou jornalista. Apesar de não trabalhar como, mas me formei. Gustavo, jornalista. Mariel, futura mestre em economia política. Tudo a favor. Tiago, arquiteto. Geologia. Renato Dias, músico. Sou Marina, arquiteta. Cláudia, artista. Sou Libene, arquiteto urbanista. Daniele, antropóloga. Ana, economista. Eu sou arquiteto da Luziana. Magu, também sou arquiteta. Larissa, eu sou cineasta. Marcelo, sou professor e tradutor. Ou seja, diversidade e só dois economistas. Duas economistas. Três, né? Duas economistas. Bom, outro desafio, né? Falar de dinheiro e economia para o pessoal que não é de economia. Mas eu vou usar como ponto de partida um dos textos que está nessa edição, que é um texto do Fernando Itaia,